primeira parte eu disse uma coisa que parece muito simples, mas não é. Todos nós recebemos as mesmas 24 horas, mas nem todos nós conseguimos colher os mesmos resultados. E a razão não é aquela que a maioria das pessoas pensa, porque se trabalhar duro fosse a solução, todos os carregadores de mercadorias já estariam ricos. Todas aquelas senhoras que têm 2 empregos para sustentar 4 filhos já estariam milionárias. E se acordar cedo também fosse suficiente, todos os padeiros já seriam donos de jatinhos particulares. Se ser ocupado fosse suficiente, todos os funcionários sobrecarregados já seriam financeiramente livres. Mas não são. Então, o que realmente está a acontecer? Vou mostrar-te uma armadilha que destrói milhões de vidas silenciosamente. E essa armadilha é a armadilha da atividade, não produtividade, atividade. Porque existe uma diferença enorme entre as duas. Uma pessoa pode passar o dia inteiro ocupada e não avançar absolutamente nada. Já viste aquelas pessoas que estão sempre ocupadas, sempre cansadas, sempre a correr, mas 5 anos depois estão exatamente no mesmo lugar? Isso acontece porque movimento não é progresso. Um hamster também corre o dia inteiro, mas continua dentro da mesma roda. E talvez esta seja uma das maiores mentiras da vida adulta. Estar ocupado não significa estar a construir algo. Na verdade, muitas das vezes, estar ocupado é uma forma sofisticada de evitar aquilo que realmente importa. Porque responder mensagens é fácil, abrir notificações é fácil, assistir mais um vídeo é fácil, entrar no Facebook só por 5 minutos é fácil. Aliás, ninguém na história da humanidade entrou no Facebook por apenas 5 minutos só. Isso é uma das maiores ficções já criadas. Tu entras para responder uma mensagem, de repente já estás a assistir um vídeo de um homem a lutar contra uma galinha, depois um vídeo motivacional, depois um vídeo de receita, depois um meme, depois um vídeo sobre teorias da conspiração. E quando voltas à realidade, passaram-se 47 minutos. Como? Ninguém sabe. Talvez exista um buraco negro escondido dentro das redes sociais. Mas aqui está o verdadeiro problema. Não são apenas minutos perdidos, é o efeito acumulado, porque a vida não muda em um dia, muda através da repetição. 1 hora desperdiçada hoje parece insignificante, mas 1 hora por dia durante um ano são 365 horas, mais de 15 dias completos. Imagina aprender uma habilidade durante 365 horas. Imagina gravar conteúdos durante 365 horas. Imagina treinar durante 365 horas. A tua vida seria diferente, muito diferente. Mas a maioria das pessoas nunca faz essa conta, porque o cérebro humano é péssimo a perceber consequências futuras. É por isso que trocar futuro por prazer imediato parece tão tentador. O problema, o futuro chega, sempre chega, e quando chega, apresenta a fatura, sem avisar, sem desconto, sem possibilidade de reembolso. É aí onde aparecem frases como: "Epa, gostaria de ter começado mais cedo, devia ter aproveitado aquela oportunidade, devia ter aprendido aquela habilidade, devia ter gravado aqueles vídeos, devia ter investido mais em mim." Interessante como quase ninguém se arrepende de ter tentado, mas milhões arrependem-se de não ter tentado. E existe uma razão para isso, porque fracasso dói por um tempo, mas arrependimento pode durar décadas. E eu aprendi isso observando pessoas mais velhas. Repara numa coisa: quando alguém tem 20 anos, tem medo de parecer ridículo.
Quando alguém tem 70 anos, tem medo de não ter vivido. Percebes a diferença? A pessoa jovem preocupa-se com opiniões dos outros, enquanto que a pessoa mais velha preocupa-se com as oportunidades que perdeu. E isso deveria assustar-te, porque significa que muitas das coisas que hoje parecem enormes, daqui a 20 anos serão irrelevantes. Aquele comentário negativo, aquela crítica, aquela rejeição, aquela vergonha, aquela tentativa falhada, tudo isso desaparece. Mas o tempo perdido, esse fica. E talvez seja por isso que o tempo é tão valioso, porque ele transforma tudo. Transforma criança em adulto, transforma adultos em idosos, transforma sonhos em realidade ou em arrependimento. Depende de como é usado. Agora deixa-me te contar uma história curiosa. Imagina duas pessoas. As duas têm exatamente a mesma idade e as duas vivem na mesma cidade. As duas têm acesso à mesma internet. As duas recebem as mesmas 24 horas. Mas uma delas decide investir 1 hora por dia numa habilidade e a outra decide consumir entretenimento durante essa hora. No primeiro mês não existe diferença, no segundo também não, no terceiro ainda parece igual. É aqui onde a maioria desiste, porque progresso invisível é difícil de respeitar, mas continua 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora a diferença torna-se absurda. Uma pessoa acumulou milhares de horas em habilidades, a outra acumulou milhares de horas de distração e de repente uma parece que teve sorte, mas não foi sorte, foi tempo investido, tempo multiplicado, tempo composto. É aqui que entra uma ideia poderosa. A maioria das pessoas entende juros compostos no dinheiro. Poucas entendem juros compostos na vida, porque conhecimento acumula, disciplina acumula, experiência acumula, reputação acumula, confiança acumula, audiência acumula, tudo acumula e um dia os resultados tornam-se visíveis. Mas existe um detalhe importante, algo que a maioria das pessoas descobre tarde demais, algo que explica por que algumas pessoas transformam a vida tão rapidamente, enquanto outras permanecem estagnadas durante décadas. E quando compreenderes isso, nunca mais olharás para as tuas horas da mesma forma, porque vais perceber que não estás apenas a gastar tempo, estás a trocar pedaços da tua vida por alguma coisa. A pergunta é: aquilo que estás a receber em troca realmente vale a pena? Será que vale o preço? Porque essa resposta pode mudar tudo. E é exatamente aí que vamos entrar na próxima parte. Então, subscreva para não perder a próxima parte. E se você perdeu a primeira parte, é só clicar neste vídeo aqui e partilhar com quem precisa ouvir isto.